Bom dia, são 8h15, quinta-feira, 25 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. A descoberta de uma chinesa mantida como escrava em uma loja de produtos importados em Araçatuba, no interior de São Paulo, chamou novamente a atenção para este problema. Os comerciantes que a mantinham presa foram presos em flagrante. Eles também poderiam perder o estabelecimento se a emenda constitucional promulgada pelo Congresso há menos de 4 meses já tivesse sido regulamentada. O Cadastro Nacional de Empregadores autuados por exploração de trabalho escravo tem 609 nomes entre pessoas físicas e jurídicas. A maior parte está no Pará. Em segundo lugar, Minas Gerais, seguido por Mato Grosso e Goiás. As atividades econômicas em que o trabalho escravo é mais utilizado são a pecuária, a produção florestal, a agricultura e a indústria da construção. A Emenda Constitucional 81, promulgada em junho, determina que propriedades onde for identificado o trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem indenização ao proprietário. Mas o Congresso ainda precisa aprovar uma lei para definir a forma como será feita a expropriação desses imóveis. É necessário, nesse momento, adequar a legislação da expropriação, que rege o processo de expropriação, para dar o devido processo legal. Nós vivemos num Estado democrático de direito e isso tem que ser uma norma imperativa. A Comissão de Deputados e Senadores que trabalha na regulamentação da emenda constitucional também quer tornar mais claro o conceito que define trabalho escravo como exaustivo e em condições degradantes. Jornada exaustiva é algo que não tem definição. Dormir numa rede é uma condição degradante ou não é uma condição degradante? Então tudo isso tem que ficar definido. A expropriação de imóveis onde for constatado o trabalho escravo está alinhada com o protocolo da Organização Internacional do Trabalho, aprovado em julho deste ano em Genebra. O Brasil, como país signatário, se comprometeu a adotar medidas para prevenir e combater o trabalho escravo, além de dar às vítimas proteção e acesso a reparações como indenizações. O trabalho escravo é um fenômeno mundial. O trabalho escravo urbano, hoje, nós temos muito presente, principalmente nos grandes centros. São Paulo está aí como exemplo, principalmente trabalhadores vindo dos países limítrofes, como a Bolívia, o Peru, realmente é um fenômeno que nós temos constatado e combatido firmemente. O protocolo internacional que define as formas modernas de trabalho escravo precisa ser ratificado pelo Congresso para entrar em vigor no Brasil. Em 1995, o país reconheceu formalmente que existe escravidão no território nacional. De lá para cá, mais de 45 mil trabalhadores foram resgatados. A CPI mista da Petrobras recebeu da Justiça Federal do Paraná os depoimentos da contadora Meire Bonfim Posa. O material é sigiloso. Meire Posa trabalhou para o doleiro Alberto Youssef, preso na operação que investiga desvio e lavagem de dinheiro da Petrobras. A contadora é testemunha no inquérito e também está convocada para depor na CPI mista. A data ainda não foi marcada. A comissão só volta a se reunir depois das eleições. Faltam 10 dias para que os eleitores escolham o presidente da República, governadores e parlamentares. No Congresso Nacional, deputados e senadores trabalham lado a lado e têm muitas atribuições em comum e várias diferenças. Confira na reportagem de Dinalva Ferreira. Câmara dos Deputados, Senado Federal. No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por incrível que pareça, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais, eles votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presidência da República. O senador representa mais o Estado, e o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos.
Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, 3. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores. Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para as dívidas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado muitas vezes é eleito com 3, 4% dos votos válidos, e isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região, o senador ele tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá, esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. A página do Senado na internet tem uma seção especial sobre as eleições deste ano. No endereço www.senado.leg.br/notícias, você confere as reportagens preparadas pelo jornalismo da TV, da rádio e da agência Senado, além de entrevistas, gráficos e orientações ao eleitor. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da nossa programação, você acompanha as notícias do Congresso Nacional nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, fique com a nossa programação.